Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde de terça-feira aqui no nosso programa, né, falando sobre o seguimento de Jesus. Eu não sei, né, de que forma você tem caminhado, se você tem seguido Jesus, a gente tem tentado, né? A gente fala aqui, né, das formas com que Jesus fazia e da forma com que a gente tem agido. Isso não significa que a gente não pode errar também, né? Isso não significa que a gente não pode cair também. Mas significa que a gente, né, tem a nossa cruz e que a gente tem que se levantar a cada queda, né, padre? A gente fala isso, mas também a pessoa não pode apontar para si mesma e falar assim, meu Deus, eu tô toda errada, agora ferrou. Não, até porque a vida, ela sempre tem... Deus sempre nos dá a oportunidade de uma reconciliação, né? Talvez a palavra de Deus nos aponta um caminho, né? Esse é o caminho. Agora, se de repente você, ou eu, ou cada um de nós muitas vezes cai, não é... Feliz é aquele que é capaz de reconhecer qual é a sua limitação, né? E pode ter certeza que o amor, as suas qualidades, as suas virtudes são muito maiores, né, do que as suas limitações. Então é nisso que nós precisamos nos prender. Aliás, a gente sempre fala disso, né? Aqui no nosso programa, da gente reconhecer as nossas limitações, né? A limitação de cada um, e ali conseguir compreender e mudar. Né, padre? A gente sabe que o Senhor nos perdoa, nos ama de forma incondicional, mas também a gente precisa ter uma intenção de mudança. Padre, a gente comete muitos erros em nome de Jesus. Né? Falando, eu sou cristão, eu sei, em nome de Jesus a gente comete muitos erros. Um deles o senhor falava até agora, né? Que é a questão do julgar. E às vezes, não é nem, eu falo assim, às vezes não é nem na maldade. Né? A pessoa, ela às vezes lê um texto pelo contexto e vira pretexto, né? Acaba se confundindo e acaba condenando as pessoas pelo julgamento. O próprio Jesus mesmo não fazia isso, né? Esse é apenas, acho que, um dos erros que nós cometemos em nome de Jesus, né? Exato, talvez uma falha na leitura mesmo, eu acho, da realidade, né? Que nos leva a uma não compreensão daquilo que é o correto mesmo. A palavra de Deus é muito clara para nós, né? Jesus não fala entre linhas, ele fala direto, né? A palavra dele é muito simples de ser compreendida. O problema é que nós queremos que ela seja sempre para o outro, nunca para nós, né? Uhum. Parece que Jesus sempre nós queremos que o outro seja o culpado e nunca somos nós, né? Nós precisamos sempre nos colocar na pessoa do outro também para compreender e acolher essa palavra no nosso coração e transformá-la em uma ação de graça. O problema do julgamento é um problema que é fundamental, um entendimento nosso, pessoal, porque eu acho que é uma questão de consciência também, né? De consciência de saber que se o outro é limitado, eu também posso ser limitado. Né? Se o outro errou, um dia também eu posso errar. Eu vou lutar para que não erre, eu vou lutar para que o meu erro seja mínimo, mas isso aí faz parte da natureza humana. Agora, o que eu não posso é ficar atacando pedra, né? Ou procurando na palavra de Deus, justificando ser o bom samaritano e apedrejando o outro, né? Infelizmente, é isso que nós temos muitas vezes nas nossas comunidades. Pessoas que buscam pretextos na palavra de Deus para julgar o outro, né? E principalmente quando não tem afinidade com o outro. Aí que é o pior, né? Eu acho que o seguimento de Cristo, além de você seguir Jesus, fazer aquilo que Jesus... Procurar fazer aquilo que Jesus fazia, é você ser dele, né? E aí, quando a gente está envolvido nessas questões, é muito mais bonito, sei lá, não sei se eu posso dizer assim, muito mais bacana a gente criar justamente essa intimidade com Jesus, porque aí já não interessa o que o outro fala, né? Porque é o meu relacionamento com Jesus, é o meu relacionamento com ele. Não importa o que os outros acham ou pensem de você, o que importa é que o Jesus conhece e sabe sobre a minha vida, né? Esse é o caminho. Santa Teresinha, tem uma frase de Santa Teresinha que ela fala, eu gosto muito dela, sou o que Deus pensa de mim. Então, né, eu sou aquilo que Deus pensa de mim, não o que o outro pensa. Aliás, eu acho que isso serve para todos nós, porque às vezes a gente mesmo, como eu falei, acaba criticando o outro, julgando o outro, e às vezes sem querer, né, por ignorância e tudo mais. E o que Jesus nos ensina é o amor. Aliás, né, padre, na caminhada de Jesus, o que a gente vê são palavras, claro, Jesus ensinava, mas muito mais os gestos, né? Sempre antecedia dele falar alguma coisa, um gesto que ele fazia.
né? Ele passando, aí ele olha Zaqueu ele olha, tipo, ele para olhar Zaqueu. Então, aí que ele manda Zaqueu descer. Ele sente a mulher tocar no seu manto. Aí que ele vira para falar, alguém tocou em mim, né? Então, é bonito a gente ver que Jesus primeiro, ele parte para o gesto e depois para falar. E nós não, nós falamos demais. Né? Nós esquecemos. Fazemos o contrário. Nós queremos que tudo seja conforme nós queremos, na verdade, né? Da minha ideia, do momento que eu quero. E muitas vezes não é assim, né? A vida cristã, ela é permeada por um testemunho. E esse testemunho se dá na singeleza da vida, nas pequenas coisas do dia a dia, né? E são gestos pequenos que engrandecem o ser humano. São gestos simples que engrandecem a natureza humana, né? Nós precisamos aprender disso. Sabe, teve um mês atrás, mais ou menos, eu estava vendo até na televisão, uma dupla, Jorge e Mateus, acho que é o nome da Jorge e Mateus, e eles fizeram uma coisa grandiosa, assim. Parece boba aos olhos de quem conhece a dupla, mas para a pessoa foi assim grandiosa. Eles chamaram um rapaz, teve uma festa muito grande, Vila Mix, em Goiás, em Goiânia, uma festa, assim, milhões e milhões de pessoas participam, e eles chamaram um menino que ajudou a construir a estrutura, né? Que não é cantor profissional, o menino não cantava, mas o sonho dele um dia era cantar lá, e eles souberam e chamaram o rapaz para cantar umas 3 músicas no show deles, né? Ou seja, uma dupla já consolidada, uma dupla que tem os seus fãs, mas fizeram daquele momento ser um momento eterno na vida daquele fã, daquele trabalhador que montou tudo aquilo ali, que trabalhou dias e dias, semanas e semanas, para que num gesto singelo pudesse, de agradecimento. Eu achei grandioso o gesto deles. Poderia não dar muita bola, mas foi grandioso naquele momento, e para aquela pessoa, sabe? Eu acho que precisa mais disso também no nosso dia a dia, né? A gente valorizar o outro, não pelo que o outro tem, mas pelo que o outro é e representa. Eu acho que você estava falando, né, de eternizar isso, a gente para pensar também o que nós temos eternizado na vida do outro, né? A gente tem, por exemplo, hoje, como a gente está falando, o exemplo de Jesus para nós é porque o que Jesus deixou para a eternidade foi o seu exemplo, foi, né, a sua caminhada, foi aquilo que ele é e aquilo que nós desejamos ser, né? Que pessoa em sã consciência, né, dá a outra face para outra pessoa bater? A gente quer revidar. O amai-vos uns aos outros não é só para aquele momento, é para a vida toda. Exatamente, né? E o amai-vos uns aos outros hoje em dia tá meio difícil. Eu vou amar essa pessoa, se a pessoa me amar. Se a pessoa não me amar, eu não vou amar, não. Exatamente. É um cristão que é uma beleza. Tem pessoas que a gente olha, né? Às vezes até eu falo, a gente tem atitudes, eu tenho atitudes, né? Eu falo, nossa, que bela cristã que eu tô sendo. E eu acho que a gente tem que se questionar com relação a isso. Com certeza. O Papa vive falando isso, Antonielli. Inclusive, ele foi muito duro um tempo atrás, a começar por essa experiência da cristandade nas nossas sacristias, aonde muitas vezes é ministro brigando com ministro, é a fofoca dentro da igreja, coisa que não é de Deus, coisa que separa, coisa que não une, coisa que desune, coisas que muitas vezes pregam a maledicência. Então tudo isso, para aquele que é seguidor de Jesus Cristo, não cabe no dia a dia. Padre, a Rosimari, da Querida TV Morena, ela pede uma bênção por uma graça especial que ela quer alcançar. E também uma bênção para Joelma Amorim e família. Que Deus, na sua infinita bondade, pela intercessão de São Tiago, derrame o seu amor, a sua graça na sua vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, a Karina fala assim, ela pergunta assim, que se nós temos que seguir os passos de Jesus até diante das dificuldades. Eu acho que até é algo que é pra gente pensar, né? Que ser cristão já no dia a dia, até às vezes quando a gente está bem é difícil, eu acho que nas dificuldades... Obrigado, Karina, pela sua pergunta. Puxado, né? Na fragilidade do ser humano é que nós encontramos mais o amor de Deus, né? Nós compreendemos melhor nas dores, nas dificuldades, é o que Deus quer de nós. Em primeiro lugar, não deixar com que isso seja um tormento eterno na sua vida, pelo contrário, né? Toda dor, toda dificuldade são apenas experiências a mais para se chegar ao sucesso à medida em que nós aprendemos com ela também. Então é uma oportunidade de um aprendizado, né, para transformar em uma ação de graça
a partir dos seus dons, dos seus talentos. A gente falava sobre sofrimento ontem aqui, né, no programa, e até porque a gente vê essas coisas que andam acontecendo aqui em Campo Grande. Aqui na TV Imaculada, não sei se as pessoas de casa reparam, mas a gente assim tenta não abordar muito esses temas, até no nosso noticiário, né? A gente tenta trazer um noticiário mais leve para quem está aqui. E aí a gente vê essa questão, né, do sofrimento, de seguir Jesus, de como a gente precisa semear o bem. A gente vê tanta tristeza, tanta coisa ruim acontecendo. É o caso do menino Cauã, né? É o caso do vereador que foi assassinado. A gente vê tanta maldade. Aí eu falo assim, será que eu estou sendo a pessoa de Cristo na vida do outro? Será que mesmo diante da minha dificuldade, né, como a irmãzinha colocou aqui, mesmo diante da minha dificuldade, eu tenho tentado fazer a diferença, tentado ser uma pessoa do bem? Porque diante de todo o problema, de toda a dificuldade, Jesus foi alguém do bem que semeou, né, Parece que nós o bem. parece que quanto mais o tempo está passando, Antonielli, parece que mais o ser humano vai se tornando insensível, né? Eu fiz uma pregação outro dia sobre isso, a partir da palavra de Deus, do testemunho de Moisés, como que a gente se torna insensível diante da dor do outro. Parece que a dor do outro não abala mais o nosso coração, parece que aquilo de mal que acontece com o outro parece que não faz parte da minha vida. Tem algo de errado, né, com a gente, exatamente, né? Então é necessário essa sensibilidade de perceber, puxa vida, o que está acontecendo, de que maneira que eu posso colaborar com um mundo melhor, a partir dos meus dons, dos meus talentos, a partir da minha família, né? Hoje, quantas e quantas famílias estão destruturadas pela falta do perdão, pela falta do amor, né? A gente briga por tantas coisas inúteis, né? E de repente não briga por aquilo que é essencial, que é a vida familiar. Então, algumas coisas precisam serem observadas com mais atenção na nossa vida. Verdade. Padre, a Margarete manda um abraço pro senhor. Tá falando aqui que gosta muito do senhor, do seu modo de evangelizar. E ela pede, Margarete de Oliveira Freitas, e ela pede uma bênção especial para sua família, do Oliveira 3. Obrigado, Margarete, que Deus continue rezando por mim, que Deus abençoe você, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu acho que quando a gente está nessa caminhada que às vezes, né, a gente não consegue caminhar, a gente tropeça, é por isso que Jesus deu o próprio, a gente tem o próprio Espírito Santo, né, para nos ajudar justamente, né, porque a gente não tem como ser, por exemplo, meio cristão, né, meio isso, meio apóstolo, meio discípulo. E aí, justamente porque a gente sabe, Jesus sabe da nossa dificuldade e a gente tem esse auxílio, né, Padre, do próprio Espírito Santo para nos ajudar a caminhar. Tem uma pergunta aqui do João Paulo, ele fala assim: muitos querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Quem a salvação, mas não a submissão? Querem a salvação, mas não a submissão, a obediência. Como lidar com essas questões no cotidiano? Obrigado pela sua pergunta. Em primeiro lugar, essa palavra submissão ela é muito perigosa, né? As pessoas entendem como algo pesado, né? Feio. Como algo feio, uma palavra muito pesada de ser submisso na sua totalidade. Jesus ele é muito claro quando fala: venham, tragam os seus fardos, que o meu jugo é leve. Né? O povo que estava com fardo pesado, ele anunciava uma nova maneira de testemunhar o amor de Deus, sabendo que Deus é amor, que Deus é Pai. O problema é que as pessoas, muitas vezes acontecem, de uma mentalidade fundamentalista, né? De um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um Deus que é juiz, de um Deus que é carrasco, de um Deus que tira o joio, mas também tira o trigo. E Deus não é assim, né? A própria palavra de Deus nos ensinou esse domingo agora: não, deixai que o joio e o trigo, eles cresçam juntos e depois, no momento certo, nós faremos a colheita. Aquilo que é joio, tira, coloca em fleixe e vai ser jogado, enquanto o trigo vai ser guardado, né? Muitas pessoas têm que saber lidar, porque nós convivemos com pessoas boas e pessoas más, né? Que bom se todos fossem bons, mas muitas vezes pela falta, pelo orgulho exacerbado, pela falta de caridade com o outro, a gente tem que conviver com essas pessoas. Não devemos julgá-las, né? Mas vamos conviver e aprender a respeitá-las, né? E aí é que entra o seu ser cristão, né? Você não vai mudar a cabeça daquela pessoa, mas você vai mudar a sua cabeça, na sua maneira de agir, na sua maneira de interpretar a vida, na sua maneira de dialogar com Deus, a partir dessa experiência com o outro, que muitas vezes
não conhece a palavra de Deus, não conhece Jesus Cristo, que muitas vezes necessita de uma palavra amiga, necessita de um abraço amigo, e é eu que tenho que fazer esse papel como cristão, né? Então, a palavra de Deus, ela é simples, é clara e nos ajuda a compreender o seu amor na sua totalidade. A Deidâmia Salles, do Monte Castelo, ela pede oração pelo seu matrimônio e pelo seu afilhado Gabriel Salles. Que Deus, a sua infinita bondade, abençoe a sua vida, abençoe cada dia mais o seu matrimônio e também o seu afilhado Gabriel, seja um sinal de graça, sinal de amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, chegou uma pergunta aqui, na verdade assim, é uma pergunta e ao mesmo tempo acho que é um desabafo. Boa tarde, Antoniele, boa tarde, Padre Reginaldo Padilha. Padre Reginaldo, eu sou bem mais novo que minha namorada, 23 anos, tenho 22 e ela tem 45 anos. Se as pessoas seguem verdadeiramente Jesus, por que as pessoas na igreja olham com olhar preconceituoso? Às vezes a pessoa de dentro da igreja também está pedindo uma bênção especial para a sogra Lourdes, que está internada em estado gravíssimo no Hospital da Unimed. O médico já disse que o caso dela é só um milagre. É o André do Jardim Aimoré. Obrigado, André, pela sua pergunta. Volto a repetir o que eu disse um pouquinho anterior. Convivemos com pessoas boas e convivemos com pessoas ruins, né? E nós precisamos saber diluir isso na nossa vida, né? O mais importante, André, é a sua felicidade. Não se importa com o que os outros vão achar, não se importa com o que os outros vão pensar. O importante é você estar feliz. Se você está feliz, que bom, meu irmão. Louvado seja Deus. Não se importe com o que o outro fala, com o que o outro diz. Não importa com o que o outro pensa. O importante é o que Deus sabe e conhece sobre a sua vida. Estaremos rezando também, a sogra dele? A sogra Lourdes. Pela dona Lourdes, para que o Senhor, na sua infinita bondade, tenha complacência e derrame o seu amor, a sua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é justamente isso que eu ia falar. A gente precisa encerrar, Padre, mas assim, né, que seguir Jesus é amar, né, indistintamente. Exatamente. E assim, a gente ouve, eu já ouvi muitas pessoas vindo falar para mim, porque fulano é isso, tem que sair da igreja. Ouvi pessoas falando que a gente sabe que a gente convive, por exemplo, com homossexuais dentro da nossa igreja, que vivem uma vida casta e que estão ali vivendo as suas vidas, né, dentro da igreja. Vai cantar no bar, não vai cantar na igreja. Isso é um olhar extremamente preconceituoso. E quando Jesus diz que é um dos segmentos de Jesus de amar indistintamente, significa eu vou amar todo mundo, e é para amar todo mundo. Exatamente. Mas isso também tem... são aquelas pessoas que se acham as santas, né? Sempre nós temos essas pessoas que se acham santas, que... Quem se acha santo tem que morrer e ir para o céu. Porque tá no céu já. Eu sempre gosto de pregar, Antoniele, que não é a quantidade de novena que você participa, não é a quantidade de missa que você participa, não é a quantidade de retiro que você faz que te dá a salvação. Isso são meios, são momentos de encontro. O que te dá a salvação, e Jesus é muito claro, sereis conhecidos meus discípulos à medida em que vos amarem uns aos outros. É o amor que nos dá essa sentença de graça, né? Se você ama, se você é capaz de perdoar, você está fazendo com que o reino de Deus aconteça, né? Não adianta nós nos colocarmos, vestirmos, né, de máscaras, né? Estamos se enganando a nós mesmos. Não adianta andar com um terço pendurado no pescoço, com um rosário no cinto, se não é capaz de amar e perdoar. São esses pequenos gestos concretos que nos dá e nos identifica como cristãos verdadeiros. Ser de Cristo nos custa, né, Padre? Com certeza. Não é fácil, mas também não é impossível. É verdade. Só pra gente encerrar, falaram pra mim assim esse tempo atrás, porque as pessoas me veem aqui, né, algumas pessoas me conhecem também fora da televisão, né? E aí vieram falar pra mim assim, Daniele, você fala tanto lá, né? Você tem a sua fé, você prega isso, você prega o reino de Deus, você prega o céu. E se um dia você descobrir que nada disso existe, né? Que Jesus era apenas um cara maneiro. Eu falei assim, valeu a pena por acreditar num cara maneiro. Com Tentar certeza. seguir um cara maneiro, um cara que fez tudo certo. Né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Padre, deixa uma mensagem final para quem está em casa, uma bênção também para todos. Rezar por cada um de vocês, obrigado pelo seu carinho, pelas suas orações. Eu gostaria de hoje dar uma palavra amiga ao nosso bom irmão Vilarino, né? O Vilarino é um milite aqui e um grande colaborador aqui da TV Imaculada. Nós queremos pedir, ele passou por uma cirurgia, não chegou a ser cirurgia,
mas passou por um procedimento, teve um infarto na semana passada, na sexta-feira. Que Deus abençoe então ao Vila, derrame o seu amor, a sua graça e que tenha uma boa recuperação para retornar logo aos seus trabalhos, né? Aqui na terça-feira na TV Imaculada pela manhã e também no Santuário Perpétuo Socorro e na comunidade de Santo Agostinho, a qual ele é o coordenador. Então que Deus abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, obrigada, viu? Obrigado, mais Tonelli. uma vez. Gostei do nosso assunto de hoje. Foi gostoso. Foi gostoso. Até Te mais. espero semana que vem. Se Deus quiser. E você que está em casa, gente, não saia daí. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Mas antes, né, vou te dar a dica de hoje. Olha só. A dica de hoje é para tirar os odores desagradáveis do ambiente. É só você colocar alguns grãos de café em uma panela e queimá-los. O cheiro do café vai dominar os outros odores desagradáveis. Legal, né? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. E claro, você não saia daí.